Cristo é tudo. Olá, você está no canal Minha Herança, seja bem-vindo a mais um estudo onde nós nos assentamos aqui à mesa para aprender a palavra de Deus. Estamos no estudo de Colossenses, estamos agora entrando no capítulo 2, onde a gente vai falar sobre esse tema de que Cristo é tudo. Um tema muito importante para nosso entendimento, para nosso aprofundamento na palavra e para nossa segurança. Porque quando a gente aprende isso, que Cristo é tudo nas Escrituras, Ele é a base da revelação, Ele é para onde todas as coisas na Escritura apontam e convergem, porque o assunto principal das Escrituras é sobre a nossa salvação. Começa tudo lá na queda, em Gênesis, e tudo a partir daquele momento, Gênesis 3,15, dizendo que um dia virá da semente da mulher aquele que nos salvará, aquele que nos unirá novamente a Deus, que vai nos religar a Deus, esse sentido de religião, de nos religar a Deus, de quem nós somos separados pelo pecado. E a partir disso, toda a Escritura é uma história de como Deus nos une novamente a Ele. E Cristo é o centro disso, porque Jesus significa a salvação de Deus. Ou seja, Cristo é tudo. Cristo é a base, é a essência da nossa fé. E qualquer coisa que esteja fora dele, fora da compreensão de Cristo, é uma maneira muito fácil de nós identificarmos o que é heresia, o que é uma igreja que contém heresia. Se você está num grupo, se você faz parte de um grupo, onde o alvo desse grupo, mesmo se dizendo igreja, é, por exemplo, o sucesso, você retirar o melhor de você, alcançar o seu potencial, você não está numa igreja, você faz parte de um grupo onde as pessoas seguem alguém que é um motivador, um coach, mas você não está numa igreja, porque a gente vai ver aqui o alvo da igreja é Cristo, é o conhecimento de Cristo. Se a tua igreja não coloca como alvo que você seja mais parecido com Cristo, que você cada vez cresça a imagem de Cristo Jesus, que esse é o alvo que as Escrituras colocam de forma muito clara, então você não faz parte de uma igreja. Se você faz parte de um ajuntamento onde você segue e vocês têm como autoridade Jesus é um nome importante, no entanto, vocês têm outras autoridades. Jesus, e quando eu digo Jesus aqui, eu estou falando as Escrituras, porque Jesus viveu confirmando o Antigo Testamento, a vida dele foi confirmar. Ele dizia, importa que eu cumpra tudo que está escrito a meu respeito. Lucas 24, nós temos estudos aqui no canal só sobre Lucas 24, onde Jesus caminha com os discípulos no caminho de Emaús, mostrando para os discípulos tudo que estava escrito a respeito dele no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas e na lei, e como ele cumpriu todas essas coisas. Então, quando Jesus faz isso, ele nos mostra que ele confirma a veracidade do Antigo Testamento e o seu valor inestimável para nós. Ele não veio abolir a lei, ele diz, mas eu vim cumpri-la. E quanto ao Novo Testamento, é aquilo que Jesus nos deixa. Ele traz para si os seus apóstolos, ensina a eles durante 3 anos e diz, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá sobre vocês e vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. E o que é isso, senão todo o Novo Testamento que nós temos, que Jesus fez questão, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo agora fazendo-os lembrar, atuando para que eu e você tivéssemos esse livro sagrado em nossas mãos e pudéssemos nos assentar, meditar e explorar esses tesouros que nós temos aqui nas Escrituras.
Então, quando eu falo Bíblia, se você tem qualquer outra fonte, se a igreja que você se reúne tem qualquer outra fonte de autoridade, não, nós recebemos espíritos que nos revelam coisas, você faz parte de uma seita, porque as escrituras deixadas por Cristo não são a única fonte de autoridade, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra pessoa, alguma pessoa que diga, olha, eu falo aqui para vocês em nome de Jesus. Eu sou autoridade porque eu estou recebendo o Espírito aqui e eu estou trazendo coisas novas para vocês. Vocês têm que seguir. Você faz parte de uma seita, porque a única autoridade nossa é o que está nas Escrituras. Mesmo alguém que tenha o dom de profecia, que fale profecias, a Bíblia vai nos ensinar que essas profecias devem estar sujeitas às Escrituras, ao julgamento das Escrituras, nunca coisas novas. Isso está posto de forma muito clara na Bíblia. Então, nós entendemos isso, de que Cristo é tudo, de que Cristo é o alvo da igreja, de que Cristo é o mistério de Deus. Nós vamos ver o que quer dizer isso. O que quer dizer Cristo, o mistério de Deus. Nós vamos aprender isso hoje. E Jesus é toda a sabedoria e todo o conhecimento. Isso nos dá uma firmeza, uma base, porque isso é o que nós chamamos de elementos basilares do cristianismo. A essência do cristianismo é ter Cristo como o Senhor, é compreender a pessoa de Cristo. Por isso, como nós vimos no último estudo, quando Cristo estabelece sua igreja, qual é o grande assunto? Quem as pessoas dizem que eu sou? É isso que ele pergunta para os discípulos, porque a sua compreensão a respeito de Cristo vai definir a fé que você tem. Porque não basta nós dizermos, eu creio em Deus. Ora, mas a fé, ela vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu preciso compreender a revelação de Deus a respeito de Cristo, para que eu tenha uma fé genuína, uma fé verdadeira e transformadora. Por isso que nós nos assentamos aqui, em busca de lermos, de ouvirmos da palavra, para que em nosso coração seja gerado uma fé genuína a respeito da pessoa de Cristo, para que eu entenda quem Cristo verdadeiramente é, para que então eu possa declarar de coração, como os discípulos declararam. Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir dessa declaração, a partir dessa fé genuína no meu coração, se estabelece a igreja de Cristo. Pessoas que vão crendo, entendendo quem Cristo é, compreendendo aquilo que ele fez por mim na cruz, a sua obra. A partir dessa compreensão, eu recebo essa justificação sobre a minha vida e me torno parte da igreja verdadeira de Cristo. Não apenas um frequentador de templo, mas agora parte da igreja verdadeira, da igreja invisível de Cristo. Ok? Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Colossenses, como eu disse, estamos no capítulo 2. Vamos ver hoje do versículo 1 até o versículo 5. Apenas 5 versículos a gente vai caminhar hoje para não estender demais o nosso tempo aqui. Então o texto diz assim, e observe enquanto a gente lê esses 3 pontos. Veja como Cristo, ele é tudo. Cristo é o alvo da igreja, é aonde a igreja está direcionada, é para quem a igreja olha fixamente. Jesus é o mistério de Deus, que nós vamos falar sobre isso, e Jesus é toda a sabedoria e todo o conhecimento. Olha o que o texto diz, Colossenses capítulo 2. Eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discursos persuasivos,
Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, eu estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Veja só que texto maravilhoso que nós temos aqui, a palavra revelada de nosso Deus, e como que em apenas 5 versículos nós podemos ter tanto assunto, tantas coisas maravilhosas para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Te convido a orar antes de começarmos a conversar sobre essa palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra revelada, pelo privilégio de termos as Escrituras conosco. Obrigado por isso, dá-nos reverência em nossos corações ao nos aproximarmos dela, sabendo que é a tua santa palavra, a tua palavra que é poderosa para nos transformar, para nos aproximar de ti. Obrigado por isso, te agradecemos pelo teu Espírito Santo em nós, que nos auxilia na compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto aqui, ele já começa puxando um pouco daquilo que nós vimos nos vídeos anteriores. No vídeo anterior nós falamos sobre a Igreja de Cristo e sua missão. E a gente vê aqui no capítulo 2, Paulo continua falando sobre a sua luta. Olha, o quanto eu estou lutando por vocês, o quanto eu me esforço para que o coração de vocês seja fortalecido. E a gente percebe isso, Paulo reafirmando essa importância da igreja. Veja Paulo falando aqui, eu me esforço para que o coração de vocês seja fortalecido, para que vocês sejam unidos cada vez mais pelo amor, porque esse é o alvo. Nós terminamos o vídeo passado falando, né? Nós somos unidos por laços eternos e poderosos, porque nós caminhamos na igreja lado a lado, com os nossos olhos voltados para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então isso nos une, é essa obra de Cristo que nos une, então é algo poderosíssimo que une a igreja de Cristo. E eu queria falar aqui um pouco para vocês, quando a gente pensa sobre a importância da igreja e do discipulado, como é valioso nós termos alguém para nos orientar. Em determinado período da minha caminhada de fé, eu fui pego, vamos dizer assim, por entendimentos de pessoas que usam de alguns textos das Escrituras, de sofismas que nós chamamos. Sofisma é quando você pega uma verdade, né? O pior no meio do cristão é uma verdade, algo que está nas Escrituras, pega isso de forma solta para criar um argumento falso. E eu ouvi pessoas falando sobre essa questão de que não, o cristão não precisa da igreja como esse ajuntamento, como esse grupo de pessoas. Nós, cada um de nós é a igreja. E eu me deixei levar por isso. Eu, graças a Deus, não deixei de frequentar a igreja. Estava presente na igreja, mas estava começando a ter esse entendimento de que a igreja não era necessária. E isso é muito perigoso. Isso é um sofisma, uma mentira perigosa. Porque eles vão dizer, não, Deus permitiu a destruição do templo. Agora o véu se rasgou. Antes o Espírito Santo estava apenas lá no Santo dos Santos, mas o véu se rasgou de alto a baixo. Agora o Espírito Santo está em nós. Então nós somos a igreja. Olha só, você percebeu o salto lógico? E esses saltos que são perigosos. Quando você pega uma premissa e é real, nós sabemos, né? Deus permitiu que o templo fosse derrubado. Deus mesmo é quem rasga o véu de alto a baixo quando Jesus morre na cruz, simbolizando isso, de que agora o Espírito Santo, a presença de Deus, que estava apenas reclusa o Santo dos Santos, agora ela encontra liberdade para estar sobre todo aquele que crê. Efésios 1,13 diz, quando você confessa, você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa.
Agora, entre você entender isso e você afirmar que você sozinho é a igreja, é um salto indevido. Nós precisamos compreender que Cristo estabeleceu a igreja. Nós vimos no último vídeo, Mateus 16, Jesus estabelecendo sua igreja sobre essa verdade, essa compreensão de quem ele é, a compreensão de que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias, é onde se estabelece a igreja. Aí você lê Mateus 18, Jesus está estabelecendo até mesmo a forma como os irmãos devem lidar uns com os outros. Olha, se o seu irmão pecar contra você, converse com ele. Agora, ele não te ouviu, chame 2 ou 3 pessoas para vocês tentarem um acordo. Ele ainda continua irredutível. Chame, leve-o à igreja. Você já tem ali, você pega Atos dos Apóstolos, o estabelecimento da igreja com funções. Quando os apóstolos percebem, começa a ter discussões que as viúvas não estavam recebendo um tratamento devido, eles se reúnem e olha, e estabelecem, nós vamos ficar com a palavra, nós precisamos focar nisso, foi isso que Deus deixou para nós, mas vamos estabelecer diáconos que vão cuidar disso. Ou seja, já existia dinheiro precisando ser administrado, recursos precisando ser estabelecidos dentro da igreja. São tantos exemplos que nós temos o livro de Atos inteiro a respeito da igreja. A própria carta que nós estamos estudando aqui não foi escrita para mim, não foi escrita para você, ela foi escrita para a igreja. Não, Paulo não endereça especificamente para alguém, mas é para a igreja de Colossos. Nós temos o livro do Apocalipse, onde Jesus fala e manda cartas, né, manda mensagens para as igrejas com problemas, todas elas com problemas, algumas com problemas sérios. No entanto, eram igrejas onde ainda se pregava o evangelho genuíno, se tinha Cristo como o centro. Então, diz que o Espírito de Cristo caminhava entre essas igrejas, entre os candelabros, ele diz como um símbolo, mas é Cristo caminhando essas igrejas. Aí você me pergunta, então não existe igreja falsa? Toda igreja Cristo está presente? Não, existem igrejas falsas. Igrejas em que não colocam mais, igrejas que não colocam mais Jesus como centro, onde Jesus não é mais o centro daquela igreja, onde Jesus foi colocado de lado, como nós falamos, a compreensão da fé em Cristo já não é mais a base. Igrejas que colocaram outras autoridades além de Cristo, outras revelações, outros profetas. Aí nós chamamos isso de seita. É assim que você identifica. Quando você, através de pessoas sérias que seguem a ortodoxia das Escrituras, você vai ver com essas pessoas, vai compreender, não, aquilo é uma seita. Por que se declara que é uma seita? Porque já não se tem mais a essência bíblica, já se perdeu. E aí sim, você tem uma igreja que não é mais a igreja de Cristo, mas é uma seita. Agora, nós jogarmos fora toda a instituição por causa de, às vezes, experiências ruins no passado, é uma incoerência. E nós precisamos ter pessoas que nos auxiliem nisso. Como eu te falei, eu passei por isso, mas não deixei de ouvir pessoas que eu sabia que tinham bons testemunhos. E aos poucos elas foram me mostrando textos bíblicos, foram me convencendo. Eu lembro muito bem de ouvir pregações e comentar assim, puxa, mas que coisa, palavra tão boa, mas ele insiste em dizer que a igreja é necessária, nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu lembro de ficar incomodado com isso, até que o Senhor foi trabalhando e me mostrando, pelas Escrituras, pela palavra, a total importância e a total realidade da igreja de Cristo nas Escrituras. Como a Escritura, o Novo Testamento fala do início ao fim, as cartas às igrejas, tudo isso que a gente já comentou. Então é importantíssimo, querido, que você caminhe junto, seja discipulado, para que enganos, sofismas, essas mentiras criadas a partir de
verdades não venham a te desviar do caminho, a te desviar da comunhão tão importante, tão valiosa da Igreja de Cristo. Porque as pessoas que hoje não acreditam mais, entendem que olham para toda instituição. E o que é uma instituição, a igreja? Não é nada mais do que pegar várias pessoas que creram genuinamente em Cristo, que agora se reúnem entre quatro paredes e colocam um CNPJ para organizar as finanças. Ora, será que se eu pegar, eu confessei Cristo, eu tenho o Espírito Santo em mim, agora pega mais 50 igual eu. Só que a gente precisa organizar as coisas. Eu botei quatro paredes. Colocamos um CNPJ. A partir do momento que eu botei o CNPJ, pronto. O Espírito Santo nos abandonou, não somos mais igreja. Então nós temos, infelizmente, muitas compreensões erradas com relação a isso. Porque Cristo, ele é tudo na nossa vida. E nós precisamos entender a centralidade disso. Compreender e ler a palavra. Por isso que aqui a gente sempre fala, leiam por vocês mesmos. Quando você vai ler o livro de Atos, você vai ver tantas vezes dizendo assim, ó, e a igreja se crescia se reunindo no templo. Eles também se reuniam lá dentro do templo, o grupo maior precisava de espaço, eles iam lá no templo, lá em Jerusalém, se reunir. E de casa em casa, também tinham as reuniões menores que são valiosíssimas. Nós aqui na nossa igreja, nós temos os PGMs, pequenos grupos multiplicadores, que são maravilhosos para o crescimento da igreja também. Mas isso não torna o encontro maior, onde está todos, onde nós temos uma organização maior, algo ilegítimo, mas é totalmente bíblico. Então eu te incentivo, querido, se você pensa assim, se você tem hoje esse sentimento com relação à igreja, saiba, o Senhor mantém as suas igrejas. Igrejas que têm ainda a mensagem e a pregação do evangelho genuíno a respeito de quem Cristo é. Então isso é muito valioso que eu e você tenhamos em nossa mente, nosso coração. Posto isso, né, vamos compreender aqui o objetivo da igreja verdadeira. Se você tem uma igreja genuína, em que Cristo é a essência, Cristo é a base, essa igreja tem um alvo. Percebe? Aqui nos versículos, Paulo vai dizer, olha, eu luto por vocês, eu me esforço por vocês, para que vocês estejam unidos em amor. Mas a pergunta aqui é, por que Paulo se esforça? Por que ele deseja que a igreja esteja unida em amor? Qual é o objetivo? E ali eu peço que você observe e sublinhe até na sua Bíblia, no versículo 2, ele vai falar assim, olha, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de, qual que é o fim, qual é o propósito maior da igreja? Qual é o grande propósito de eu e você sermos igreja? De nos juntarmos com pessoas que têm a mesma fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer, a fim de que todos conheçam Cristo. Esse é o alvo. Conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Esse é o alvo. O alvo da igreja é conhecer a Cristo. E aqui nós temos um assunto muito importante, porque nós falamos aqui, gastamos um tempo considerável falando sobre a importância da igreja, justamente porque existem muitos desvios hoje, muitas mentiras com relação à instituição igreja. Mas nós temos um outro lado. Sabe o famoso 880? As pessoas têm muita tendência de estarem ou no 8, onde ela despreza totalmente a igreja, onde botou ali um CNPJ, pronto, saiu o Espírito Santo, que é o extremo. Ou senão a pessoa vai para o outro extremo, onde ela acha que a igreja é tudo e ela se perde lá dentro, nos seus afazeres, nos seus ministérios. E a igreja às vezes acaba se tornando um fim em si mesmo. E isso é muito perigoso. Veja que tudo que Paulo está falando aqui, que ele faz, que ele se esforça,
que a igreja busca realizar é a fim de que se conheça Cristo. Se você está numa igreja, se você está inserido, se você realiza algum ministério, o fim maior, o propósito maior da igreja é conhecer Cristo. Tem um podcast muito bom que o Paulinho Gonçalves, Paulinho Gonçalves não, eu confundi, Paulinho Vicente, aquele que escreveu a música É Ele, que fez um sucesso enorme recentemente. Ele dá uma entrevista no podcast do Jesus Cop, do Douglas Gonçalves, e eles têm uma conversa muito boa. Já são 2 podcasts a respeito disso. Se você procurar lá, vale a pena assistir isso aí. Ele fala desse dilema. Deus dá para ele, você vê a letra, é claramente algo que Deus inspirou o coração dele para escrever essa música. Uma música que aponta para Jesus, é ele, baseada em João, dizendo, olha, eis o Cordeiro de Deus, é para ele que nós apontamos, é para ele que nós vivemos, uma música belíssima. No entanto, essa música traz um sucesso enorme para ele. Milhões e milhões de visualizações e muitos convites para ministrar, para estar em igrejas, e eles conversam nesse bate-papo justamente sobre isso, como lidar com isso, com esse sucesso e com essa opção que ele tem agora de viver exclusivamente para esse ministério itinerante, e de repente tudo isso virá um fim em si mesmo. Ele virá alguém extremamente ativo, indo de igrejas em igrejas, e ele fala da importância dele estar voltado para a igreja dele, para a simplicidade do dia a dia com seus irmãos, nos seus pequenos grupos. E eles conversam muito sobre esse dilema entre, poxa, será que eu tenho que ser Marta, servindo, estando na igreja o tempo todo, ou será que eu tenho que ser mais Maria, estar aos pés? E eles falam sobre isso, e eu acho muito interessante quando eles dizem, olha, não é uma questão de escolher entre ser Marta ou ser Maria, mas nós precisamos primeiro ser Maria e nunca deixar de ser Maria e também sermos Marta. O que quer dizer isso? Eu tenho que sempre estar buscando Cristo, sempre imerso nas Escrituras, vivendo essa intimidade, permitindo que a palavra de Cristo me transforme, enquanto eu sirvo na igreja, enquanto eu exerço o meu ministério, mas eu jamais posso perder essa essência, porque a essência do que me faz igreja é a compreensão de quem Cristo é a revelação da sua palavra em mim. Lembra Mateus 16? Quem Cristo é? Quem te revelou isso? Deus. Isso é o que nos move, querido. Isso é o que nos faz igreja. Então eu tenho que ter cuidado para não me perder no ministério, para não pensar que a igreja é um fim em si mesmo, para não me tornar alguém que faz tudo que tem para fazer, eu pego e faço. Mas ao mesmo tempo eu estou perdendo a minha vida de intimidade com Deus, de oração, de eu mesmo pegar as Escrituras, ler e permitir que o Senhor se revele a mim pelas Escrituras, pela palavra. Então, é muito importante, porque o que nos levou ao ministério, o que nos levou a ser igreja, foi inicialmente a paixão por Cristo. Então a gente precisa entender que o ministério é de fato um privilégio, mas nós temos que ter esse cuidado. Veja só como o ministério é um grande privilégio. Lucas capítulo 10, versículo 16, olha o que ele diz para nós. Quem ouve vocês, ouve a mim. Isso aqui é Jesus falando aos seus discípulos, aqueles 70 que ele envia para anunciarem o evangelho. Olha o que Jesus fala, quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Olha que maravilhoso isso. Nós falamos também um pouco sobre isso. Nós somos embaixadores. Quando eu e você estamos exercendo um ministério na igreja, qualquer ministério que seja, que faz parte desse corpo, nós estamos sendo embaixadores, nós estamos representando Cristo. Ele está falando, quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita a mensagem de vocês, rejeita a mim. E isso demonstra o privilégio. Eu e você representamos Cristo.
No entanto, eu e você somos vasos de barro com esse tesouro incrível, com a mensagem do Evangelho dentro desse vaso de barro. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Por quê? Assim como aconteceu com Paulo Vicente, as pessoas vão muitas vezes se impressionar com o tesouro que está aqui dentro. A revelação. Deus revela para ele uma canção, mostra para ele uma canção maravilhosa. Deus revela ao pregador e traz para ele uma capacidade maravilhosa de expor o evangelho. E muitas vezes as pessoas se impressionam com o tesouro, com aquilo que nós, como vasos pequenos nas mãos de Deus, mas estamos manifestando um tesouro precioso, que é o evangelho. E as pessoas podem se impressionar com o tesouro, e o vaso de barro precisa ter cuidado, para saber sempre qual é o seu lugar e saber a sua natureza. Veja só como isso está presente nesse texto de Lucas que nós acabamos de ler. Jesus fala isso e na sequência diz para os seus discípulos, olha, os 70 foram lá, expulsaram demônios, né? E diz a Bíblia, os 70 voltaram cheios de alegria. Isso aqui está em Lucas 10, versículo 17, se você quiser acompanhar. Os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. No entanto, e aqui que é a observação, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Olha só que conselho de Jesus precioso para você, para nós que fazemos parte da igreja, que trabalhamos no ministério. O perigo é real, querido. É muito real esse perigo, senão Jesus não faria esse alerta de nos perdermos no ministério. De fazermos e permitirmos que a glória do ministério seja maior que a glória da nossa intimidade com Deus. Que o nosso coração esteja apegado em excesso com o ministério, a ponto da minha alegria estar relacionada ao ministério, ao que eu vivo ali. Mas o ministério deve ser uma consequência da alegria que eu tenho, da intimidade que eu desfruto com Cristo, da salvação, como Deus diz, olha, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Pense na obra, no privilégio de estarem comigo, de estarem em Cristo e serem regenerados. Essa é a alegria, é isso que nos move e é isso que nunca pode ser tirado de nós. Por isso que nós somos orientados a nunca tirarmos os nossos olhos de Cristo. Porque é perigoso nós nos perdermos no ministério tirando os olhos de Cristo. Veja o que o escritor de Hebreus diz, eu acho esse texto incrível. Hebreus 12, do verso 1 ao 3, olha o que ele diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Veja só, Jesus é o autor e é o consumador. A nossa fé começa nele e não continua no nosso ministério, em líderes, não. A nossa fé começa em Cristo, continua em Cristo e termina em Cristo. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha só, portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Querido, isso aqui é muito importante. Por que nós temos esse alerta de Jesus? Olha, não foquem no ministério, não coloquem a esperança de vocês no ministério ou até mesmo no sucesso aparente do ministério de vocês. Porque muitas vezes vai parecer que você não está sendo reconhecido. Ou muitas vezes vai parecer que o ministério não está tendo sucesso e você pode desanimar. Mas se os teus olhos estiverem em Cristo,
Se a sua alegria, a sua esperança é no que Cristo fez por você e na sua intimidade com a palavra, com a vida com Cristo, olha o que o texto diz: vocês não vão cansar e não vão desanimar, porque o que você faz é para Cristo. E não importa se o líder A ou B te reconheceu ou não, ou se as pessoas, depois de tanto esforço seu, até às vezes trouxeram alguma palavra que te desanimou, porque a tua força, a tua esperança não está no ministério ou em palavras de reconhecimento. A tua esperança está em Cristo e no fato de que você está salvo, que o seu nome está escrito nos céus. Isso faz toda a diferença. Por isso que o autor diz: não tire os olhos de Cristo, porque você não vai ser abalado e você vai continuar firme no seu ministério, naquilo que Deus deu para você. Então, nosso primeiro ponto aqui, ok? Jesus é o alvo da igreja, certo? Primeiro ponto, Jesus é o alvo. Nunca se perca no ministério. Viva a igreja com toda a sua intensidade. Eu participo disso. Ser igreja, querido, é a coisa mais maravilhosa que tem. Ver pessoas sendo transformadas, vidas sendo mudadas à imagem de Cristo, sabe? Participar, ser moldado um pelo outro. Igreja, maravilhoso, mas não se perca no ministério. Mantenha sempre vivo esse entendimento de que ser igreja, todos na igreja têm um alvo: crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o alvo. É por isso que eu e você servimos, para que cada pessoa na igreja cresça, se torne a estatura de Cristo, para que Cristo seja formado em cada um de nós. É isso que Paulo vai dizer. Essa é a grande luta, para que Cristo seja formado. Se você olha para você e Cristo não está sendo formado, você precisa mudar os seus caminhos. Alvo da igreja, Cristo. Segundo ponto, a gente leu ali, né? Cristo é o mistério de Deus. Olha isso. Ele vai falar ali, né? Nesse próprio texto que a gente leu ali, que Cristo é o mistério de Deus. Vamos ler novamente ali aquele trecho onde diz, é no próprio verso 2, né, onde a gente leu, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Aí você pode perguntar, o que quer dizer isso? Nessa carta aos Colossenses, essa aqui não é a primeira vez, já é a terceira vez que ele cita essa expressão, o mistério de Deus. A primeira, eu quero te convidar a ler, está no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 25 ao 27. Olha só o que Paulo está dizendo. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. A estes, Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste, novamente aqui, ó, mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Veja que isso é bem simples de entendermos, né? Qual que é o mistério de Deus. Paulo está deixando claro aqui. Mistério de Deus é isso. A gente falou que Jesus não é o centro. Jesus é aquele que é anunciado durante todas as Escrituras, todo o Antigo Testamento, e chega aquilo que nós chamamos de plenitude dos tempos. Deus manda seu Filho. E agora, o seu Filho não vem para salvar apenas os judeus. Ele não é um salvador exclusivo da nação judaica, mas a Bíblia vai dizer, o Evangelho de João veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então, ele veio e alcançou a nós, os gentios. Eu e você fomos alcançados por Cristo. Nós somos unidos a Ele. Então ele fala aqui, ó, a gloriosa riqueza desse mistério entre quem? Entre os gentios. Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse é o grande mistério. É de que Cristo, agora, em Cristo, se cumpre aquilo que Deus falou para Abraão em Gênesis 12. Através de você, através da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Veja só que maravilha. Abençoarei
Gênesis 12, se você quiser anotar aí, versículo 13, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra. Não vai mais ser apenas o povo judeu, mas todos os povos. Agora, essa bênção de Deus chega a todos. Olha só, Isaías, quando eu falo sobre estudo da Bíblia, nós não podemos afirmar uma verdade com base apenas num texto. Por isso que agora eu trago para vocês outros textos bíblicos que confirmam essa verdade que eu estou afirmando. Que o mistério de Deus é Cristo para todos, para judeus e para gentios, para todas as pessoas. É a salvação vindo para todos os povos. Isaías 49, 6. Olha só o que Deus usa o profeta Isaías para falar. Sim, ele diz para você, é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios. Aqui, Isaías está profetizando a respeito de quem? Do Messias, o Messias prometido. E ele está dizendo, olha, para você é pouco ser meu servo apenas restaurar as tribos de Jacó. Apenas restabelecer a união novamente com Deus das tribos de Israel. É muito pouco. Aí ele diz, farei também com que você seja uma luz para os gentios. A sua luz vai para todos os povos, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. E isso é algo, por que fala mistério? Que se manteve oculto. Poucas pessoas entendiam isso, esse mistério de Deus de que através da nação de Israel todos os povos seriam alcançados. Se você vê até hoje, infelizmente, né, as pessoas, os judeus, eles não entendem que antes de reinar aqui na terra, desse reinado de Deus, o Messias teria esta vinda onde ele iria alcançar todos os povos. Alcançando como? Morrendo por todos na cruz. Morrendo por todas as pessoas, por todos os povos, por toda a tribo, língua, nação, para que pessoas de todos os povos pudessem ser resgatadas e salvas em Cristo Jesus. E nós temos aí a explicação final em Efésios 3, 4 a 6, que diz assim, ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Veja só como a Bíblia é feita para nós lermos como um todo. Aquilo que em Colossenses não está talvez tão claro, veja como Efésios ele coloca de forma tão clara. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios são agora cordeiros juntamente com Israel. Nós somos membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo. E ele vai falar um pouco mais para frente, na verdade, a gente está em Efésios 3, 4 a 6, quando você lê um pouquinho antes, Efésios 2, 14 a 20, Paulo vai usar uma imagem belíssima da pedra angular. Não sei se você já viu, sabe aqueles portais de pedra antigamente que se fazia? As pedras iam sendo todas empilhadas e chegava no meio, era colocada uma pedra angular, uma pedra num ângulo perfeito em que as duas paredes se apoiavam nessa pedra num ângulo perfeito. Paulo vai usar isso para exemplificar, de um lado, o povo de Israel, de um outro lado, os gentios, todos os outros povos, e no meio quem? Cristo, a pedra angular, a pedra que faz de dois povos um único povo. Esse é o grande mistério, que Deus um dia, através do Messias, não apenas traria salvação para Israel, mas de dois povos faria um, onde todos, cada tribo, cada povo, cada nação teria oportunidade de receber Cristo, de receber essa salvação, de receber a luz, luz para todos
os povos. Legal, gente? Dos dois povos, Cristo fez um. Então a gente viu, Cristo é o alvo da igreja e Cristo é o mistério de Deus. Mistério que foi sendo anunciado durante todas as Escrituras. Chega na plenitude dos tempos, no nascimento de Cristo, na revelação de Cristo. No Novo Testamento nós temos a revelação dessa salvação para todos os povos. Simeão erguendo Jesus e fazendo essa declaração: luz para os gentios. Finalmente os meus olhos viram. E terceiro ponto, para a gente caminhar aqui para o fim, Jesus é toda a sabedoria e todo o conhecimento. Esse texto eu gosto demais, eu cito ele muito porque a profundidade teológica dele é demais. Olha o que o texto afirma, capítulo 2, o versículo 3, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por que isso aqui é tão importante? Por que eu digo que eu friso tanto? Porque isso aqui, querido, ele vai nos diferenciar de outras religiões. É uma questão basilar, como a gente falou, inegociável. Essa compreensão de que Cristo é tudo para nós. Há algum tempo, alguns dias atrás, eu conversei com um amigo meu, a quem eu respeito muito, somos amigos, há muito tempo a gente não se via, mas esse meu amigo, ele mesmo colocou que ele tem tido convicções na área do espiritismo. E nós conversamos muito sobre isso, nós trocamos muitas ideias. E no final da nossa conversa, deve ter dado algumas horas de conversa, ficou bem claro que a diferença nossa estava muito voltada na compreensão de quem Cristo é para cada um de nós. Expliquei para ele que, para mim, Cristo é totalmente suficiente. E na visão deles, eles recebem Cristo como um mensageiro, como alguém que tem uma verdade. Mas, e aí que é o ponto, Jesus é apenas mais uma fonte de conhecimento e de verdades. Porque no entendimento dele, cada pessoa carrega a sua verdade. E eu, ao abraçar apenas Cristo, ao ficar apenas com Cristo, o que ele comentou comigo foi que me perguntou, será que eu não corro o risco de estar me tornando cego para outras manifestações, para outros mistérios desse mundo, para outras revelações espirituais? E esse é o grande ponto. O cristão, ele justamente está abre mão de outras revelações, de qualquer outra coisa que possa existir fora de Cristo. Por quê? Por causa desse entendimento. Porque nós sabemos que em Cristo já estão escondidos todos. A palavra aqui, ela está dizendo, olha, tudo que diz respeito à sabedoria e ao conhecimento está em Cristo Jesus. Ele é o próprio Deus entre nós. Então, por que eu vou precisar buscar conhecimento em qualquer outro lugar, se em Cristo está tudo? E aqui, no versículo 4, eu quero chamar a tua atenção para a gente ler novamente, a gente ler juntos, que está no versículo 4. Olha lá. Por que Paulo está falando isso? Que o versículo 3 diz assim, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas olha o versículo 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com o discurso persuasivo. Porque, embora eu esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo.
Porque esses argumentos, esses discursos, eles parecem muito convincentes. Eles são muito persuasivos. Mas essa compreensão faz toda a diferença. É o que vai diferenciar nós de um cristão que segue a verdade bíblica ou aquele que nós chamamos hoje do cristão liberal. O cristão liberal, ele não quer ser visto como um crente exclusivista. Sabe aquele que diz, é somente Cristo é o Salvador. O liberal, ele não. Ele quer dizer, não, olha, na verdade, se você seguir outras compreensões, buscar outras revelações, mas se você buscar isso de coração, de forma sincera, você também vai achar Deus. Porque, afinal de contas, existem vários caminhos que levam a Deus. E a mensagem de Cristo, a gente não pode pegar ela, querido, e querer ficar com apenas uma parte. Veja só, entre tantos textos que a gente poderia ver para falar sobre isso, observa comigo João, capítulo 14. A gente vai ler alguns trechos do capítulo 14. E olha só, quando a gente trata desse assunto, quais são os caminhos para Deus? Será que é isso mesmo? Será que cada pessoa tem a sua verdade? Será que isso é real? Eu tenho a minha verdade, o cristão tem a sua verdade, o muçulmano tem a sua, e cada um seguindo essa verdade com um coração sincero, todos chegam a Deus. É isso que o cristianismo prega? Veja só, Evangelho de João, capítulo 14. Tomé lhe disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observa aqui, querido, que Jesus não está falando, eu sou um dos caminhos. Eu sou uma das verdades, porque afinal de contas a verdade é relativa. Não, se você quer ser um cristão, você acredita que a verdade é única e ela não é relativizada nem mesmo com o passar dos anos. Ela não precisa ser atualizada como os hereges atuais dizem. Por quê? A verdade ela é única, ela é eterna e já está revelada para nós nas Escrituras. Jesus é o caminho, ele é a verdade e é a vida. E olha essa afirmação. As pessoas, os liberais, querido, que querem ser agradáveis, eles não querem dizer que pessoas que não seguem o Evangelho de Cristo estão condenadas, eles querem ter um discurso agradável e todo mundo se torna irmão. É a coisa que mais tem acontecido. É como se eles não lessem a Bíblia e não ouvissem o próprio Cristo, aqueles que eles dizem que é o seu Senhor, mas eles não o ouvem. Olha o que Jesus declara, ninguém vem ao Pai, ninguém se achega a Deus a não ser por mim. Jesus é exclusivista. Não é o cristão. Não é que se diz, se você é um cristão de tal linha ou tal linha, que acredita que Jesus é o único caminho ou não. Não, se você não acredita que Jesus é o único caminho, se você acredita que você pode chegar a Deus de outras formas, você simplesmente não é cristão. Não é uma questão de opinião, é uma questão de leitura simples. Jesus está falando, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único caminho. O único acesso a Deus é conhecendo Cristo. E aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, olha o que Jesus vai dizer. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Veja, Jesus nunca se propôs em ser mais um na nossa lista de verdades.
eu creio em Jesus, mas também busco a revelação dos Espíritos. Não. Jesus nunca se propôs em ser mais um mestre entre tantos, mas ele diz, ele é o único caminho e ele exige devoção somente a ele. Você faz a declaração, eu sou devoto de... Se depois dessa palavra sua, eu sou devoto de, vier qualquer outro elemento, qualquer pessoa, quem quer que não seja Cristo, você não é cristão. Segundo o que eu estou falando, não, segundo Jesus. Olha só, Mateus 10, capítulo 10, versículo 37 e 39. Palavras de Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida a encontrará. Olha Jesus exigindo aqui de forma clara a nossa total e completa devoção a Ele. Acima de nossos laços, os nossos laços que nos unem aqui como irmãos, como família, como esposo, como pai, como mãe, Jesus diz, você precisa me amar acima de tudo. Ele exige de nós devoção completa, porque afinal de contas, quem ele é? Nós acabamos de ler, ele diz que as palavras que ele trouxe não são dele, mas quem me ouve, ele diz, ouvem as palavras de Deus. Eu sou a própria boca de Deus, a palavra de Deus sendo revelada para vocês. E eu não posso colocar ninguém acima dele. E essas palavras estão extremamente fortes. Se você lê o Evangelho de João, você vai ver elas por todo lugar, Jesus fazendo essas declarações. Por isso que ou Cristo para mim é tudo, ou Cristo para mim é nada. É um louco, um lunático, que diz que tem a capacidade de, sendo um homem andando aqui pela terra, dizer assim, olha, quem me vê, vê o Pai. Ou este homem é tudo, é o próprio Deus encarnado, ou é um lunático. Entende? Por isso que o cristão que entendeu a mensagem, entendeu o evangelho genuíno, ele sabe que ele tem a maior de todas as mensagens, porque ele apresenta para as pessoas o caminho, o único caminho, a única verdade que leva ao Pai. E hoje, com todo esse liberalismo, pastores que não são cristãos, um pastor liberal, querido, ele não é um cristão, ele é um herege, ele é um falso mestre. Um pastor que diz, a verdade é relativa, nós temos que ver. Não é bem assim. Esse pastor não é um pastor cristão. Ele é um liberal, pagão e herege. Porque ele vai totalmente contra a mensagem de Cristo. A mensagem do Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, olha o que diz. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu me proponho a viver o Evangelho, eu estou morrendo para todas as outras filosofias, para todos os outros entendimentos. Eu morro para mim mesmo. Quanto mais viver ou abraçar qualquer outra filosofia desse mundo. Eu sou chamado a viver única e exclusivamente para Cristo. Servir única e exclusivamente Cristo. E essa mensagem ela é clara em todas as Escrituras. Eu olho e digo, visto que Cristo morreu por mim. Esse amor me constrange até tal ponto que eu já não viva mais para mim mesmo, mas eu agora vivo para aquele que me amou e se entregou por mim. Querido, veja quantos textos, quantas palavras nós vimos a respeito disso. E isso aqui são apenas alguns poucos textos da Bíblia. Se você pegar ela e ler por si só, eu te incentivo a pegar e ler o Evangelho de João. Leia ali, se você não
tiver o tempo de ler o Evangelho de João todo, leia João capítulo 5, 6, 7 e 8. E veja o que Cristo diz a respeito de si mesmo. Veja as declarações de Jesus, leia por você mesmo. Não fique apenas com o que eu estou trazendo. Mas se você ainda acredita hoje que Cristo é um dos caminhos, que Cristo é uma das opções e de que cada um tem a sua verdade, leia o que Jesus mesmo declarou a respeito dele, como sendo o único caminho para Deus. E como nós precisamos levar isso a sério, por isso que o título desse estudo de hoje é Cristo é tudo. Se você faz parte de uma igreja, Cristo é o alvo. Cristo é o grande mistério de Deus. Aquilo que estava oculto aos olhos de todos durante todo o período do Antigo Testamento é revelado em Cristo, de que agora ele vem para tornar todos um único povo. Todo aquele que o receber será feito filho de Deus. João capítulo 1. Sabe aquela expressão? No final vai dar tudo certo. Deus é amor e todo mundo, todos são filhos de Deus. Não é o que a Bíblia declara. Veja quantas compreensões que a cultura traz para nós. João capítulo 1 vai dizer que todos aqueles que recebem Cristo, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não está em Cristo, você não é filho de Deus, você é criatura. Criado por Deus, mas filho de Deus é algo que nos é dado quando estamos em Cristo Jesus. Por isso que ele é um mistério de Deus. Ele é aquele por meio de quem nós fomos alcançados. A grande graça, a grande salvação de Deus estendida agora não só ao povo judeu por meio de quem veio o nosso Salvador Cristo Jesus, mas agora estendido a todos os povos e nações. E o terceiro ponto que nós vimos, Jesus é toda a sabedoria, Jesus é todo conhecimento. Se você está em Cristo, você não precisa correr mais atrás de nenhuma filosofia pagã. Você não precisa mais correr atrás de nenhum tipo de revelação humana que não esteja embasada nas Escrituras. Eu falo aqui, já conversei muitas vezes sobre pessoas que são cristãs, mas ao mesmo tempo seguem maçonaria. Aonde a pessoa vai lá e na primeira declaração dela, ela vai dizer, eu vim aqui em busca da luz. É uma total incoerência para um cristão fazer essa revelação. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E aí eu digo, eu sou um cristão, eu recebi Cristo, eu recebi a luz verdadeira. Aí eu vou num local onde eu vou declarar, eu vim aqui em busca da luz. Veja as incoerências que vivemos. O nosso país está cheio de cristãos que se dizem maçons. Mas é impossível. Veja, as duas coisas não existem. Você não pode ser um cristão e correr atrás de outras revelações, outras luzes. Porque ele é a luz do mundo. Ele declarou que ele é o único caminho. E que você tem que abrir mão de todas as coisas se você quiser segui-lo verdadeiramente. Isso é essencial, querido, para a vida cristã. Entender que Cristo é tudo. Entender aquilo que o escritor de Hebreus, e com esse texto eu encerro, Hebreus 1:3, ele vai dizer, Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Agora me diga o que eu e você podemos querer mais. Se em Cristo Jesus nós temos a expressão exata do ser de Deus. Se eu e você nos dedicarmos a lermos aquilo que Jesus nos deixou, a revelação dele através da sua palavra, inspirada pelos seus apóstolos. E ao olharmos Cristo, ao contemplarmos Cristo, ao ouvirmos a voz do bom pastor, eu e você estamos vendo o próprio Deus, ouvindo o próprio Deus. Ao contemplar a face de Cristo, estamos contemplando o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é. O que mais eu e você podemos querer ou correr atrás de filosofias humanas? Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a grandeza do Cristo que eu e você servimos. Amém, querido? Se essa palavra foi
edificante para você, não deixa de fortalecer o canal, porque tudo que nós fazemos, quando você dá um joinha, quando você comenta aqui, tudo isso vai mostrando para o YouTube que o vídeo é relevante, né? Então, o vídeo vai sendo levado adiante e mais pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem. Então, é valioso você fazer isso. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Essa nossa série de Colossenses está, né, começando, aí estamos no capítulo 2, então cada vez que postar vídeos novos, se você estiver inscrito, vai aparecer ali uma comunicação para você de que nós chegamos com vídeos novos, ok? Então não deixe de nos acompanhar, não deixe de compartilhar essa mensagem nas suas redes com outras pessoas, para nós espalharmos essa mensagem tão relevante de que Cristo não é apenas mais um que eu adiciono na minha lista de verdades, mas se você quer abraçar Cristo, saiba, ele é único. Você deve abraçá-lo unicamente e servir somente a ele. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.